Fala pessoal, mais uma vez pelo Rafcast. Hoje eu tenho um convidado mais que especial e agradeço demais a vinda dessa pessoa que vocês vão conhecer um pouquinho mais desse profissional, que é o Emerson. O Emerson hoje ele é CEO da Camilo Consultoria. É uma empresa que você nem sequer imagina o quanto que ela hoje é benéfica na vida de muitos profissionais. Hoje, por exemplo, o Emerson ele já auxiliou mais de 70 profissionais a saírem da zona de conforto, que é aquele profissional que hoje tem o sonho de empreender, de ser um empreendedor, porém às vezes ele não sabe qual caminho a seguir. E ninguém melhor do que um especialista, um consultor como o Emerson, para compartilhar conosco qual que é a técnica utilizada pela sua empresa e pelo seu time, que hoje até então presta esse tipo de serviço, e o ponto principal, realizando o sonho de muitos profissionais. Emerson, agradeço demais a sua vinda aqui, sei muito bem da dificuldade que é a sua agenda, então para você hoje ter se deslocado ao ponto de não só compartilhar essa sua expertise comigo, mas principalmente com o pessoal de casa, hoje, que nem eu falo, acompanhe esse episódio, mas assim, ó, do início ao fim. Às vezes era o pontapé que estava faltando para que você saia realmente da zona de conforto e comece a ser o quê? Um empreendedor. Mais uma vez, uma satisfação em tê-lo aqui e agradeço demais aí por você compartilhar essa expertise com a gente. Hoje, então, a palavra é toda sua e, por favor, vamos compartilhar o que há de melhor hoje, que a consultoria, na verdade, que você presta hoje pela Camilo Consultoria, pode agregar hoje aos profissionais. Emerson. Robson, primeiramente, agradecer o convite. É uma satisfação estar aqui no Rafcast, né, esse podcast aí que está transformando a vida de várias pessoas. Legal. É uma satisfação estar aqui. É uma honra poder compartilhar, estar aqui do teu lado, né, essa Maravilha. grata surpresa de te conhecer. Vou ficar muito feliz de poder ajudar quem está assistindo esse podcast. Né? Com certeza existe uma demanda no mercado justamente do empreendedorismo. Existe uma pesquisa, você que está me assistindo, você já deve ter ouvido falar disso. 9 em cada 10 brasileiros estão insatisfeitos com a sua carreira. E você sabe, Robson, por que essas pessoas não mudam de carreira? Às vezes é insegurança, às vezes é medo, às vezes é justamente você não trocar o certo pelo duvidoso. Em que sentido? Um profissional que hoje tem uma remuneração de 20, 30 mil reais, se ele vai estar dentro de uma empresa, no mercado corporativo, e ele fala assim, poxa, eu vou empreender, será que eu vou conseguir um faturamento maior do que eu faço? Às vezes ele não tem tanta segurança e não tem tanta expertise para saber como criar essa empresa, como fazer esse faturamento que traga uma remuneração maior do que a que ele tem hoje, sendo que ele já tem a segurança que todo mês vai cair aquele dinheiro naquela conta. Sim. Então, como ele não tem a certeza, tem a dúvida, é melhor eu ficar aqui, é melhor eu não me arriscar. E nessa de não se arriscar, muita gente hoje está sofrendo de burnout, ou seja, esgotamento por conta do trabalho. Tem muita gente entrando em depressão, muita gente com crise de ansiedade, justamente porque se coloca nesse lugar de fazer aquilo e se encaixar naquele formato que às vezes não cabe para aquela pessoa naquele momento de vida. E a Camilo Consultoria, a gente ajuda justamente os profissionais a encontrarem a melhor carreira e o melhor tipo de negócio para o momento de vida da pessoa. Porque às vezes quando você está lá começando a carreira, às vezes você consegue lidar com várias situações e abrir mão de várias coisas. Depois vai passando o tempo, você vai ficando mais criterioso, você já tem uma família, você já tem filhos,
E aí você vai ter outras demandas. Então, muda um pouco o seu estilo de vida. E nessa mudança é que entra a questão de você olhar, será que agora, esse momento que eu tô da minha vida, ainda cabe eu ficar 12, 18 horas aqui trabalhando? Do que eu tô abrindo mão? Não é só do salário, é às vezes do relacionamento familiar, Convívio do familiar, né? convívio, de ter vida fora do trabalho. Tem gente que quando chega no feriado fica deprimido porque não tem amigo, não tem família. E aí? O que essa pessoa faz? Ela só consegue viver o trabalho. Então, a gente ajuda a pessoa a escolher aquilo que encaixa para o momento de vida dela. Legal. Você já trabalhou no corporativo, você sabe como que é Nossa, isso. nem fala. E você falou aí a parte de burnout, uma série de coisas. E é isso mesmo. Até pelo fato que você hoje tem as cobranças, as metas, enfim, no dia a dia. E trazendo pro teu negócio, e que nem antes da gente entrar no ar e tudo, a gente conversando aí nos bastidores, eu tive, graças a Deus, a felicidade de ter ser bem sucedido no meu negócio em si, né, na questão hoje da RAF Motors. Então, por isso que a gente hoje tem a oportunidade de utilizar, inclusive, o canal da RAFcast, que é o nosso podcast aqui. Mas nem todo mundo tem aí, por exemplo, se eu tivesse a oportunidade de ter um profissional, igual, por exemplo, o Emerson, né, que com toda a expertise, vejam que existe inclusive toda uma metodologia por trás, tá? Não é um achismo. Pelo contrário, e cada caso é um caso, que foi o que você acabou comentando comigo nos bastidores, né? Pessoas que têm um processo transitório de meses e tem pessoas que têm um processo transitório de anos. Por isso que você hoje tem todo esse trabalho. Então, hoje, que nem o seu trabalho é um trabalho excepcional e que as pessoas acabam, às vezes, até se sabotando por ter medo, né, de sair da zona de conforto. Imagina, você ter hoje uma remuneração em torno de 20 a 30K, é uma remuneração expressiva, muito boa, que gera um conforto para você. Imagina se você tem, então, uma família, para você e para sua família. Só que você, às vezes, também, né, o Emerson, você fala, poxa, será que agora eu vou? Não posso. Por quê? Porque agora eu estou com a minha família, hoje eu tenho um filho, eu tenho uma filha, enfim, tenho um casal de filhos, eu tenho uma esposa, tenho pessoas que dependem de mim. E aí a pessoa, ela faz o quê? Abre mão do sonho dela de ser o quê? Um empreendedor e trabalhar por conta, né? E isso E vocês acabam trabalhar auxiliando. naquilo que ela ama. Que isso daí eu vou te falar, isso é para poucos. Porque hoje quem tem a oportunidade de trabalhar com o que gosta, cara, é sensacional. E você pôde aí presenciar, como a gente até iniciou aqui, que só assim ó, no seu convívio, você já acabou gerando a oportunidade para mais de 70 pessoas. E cada uma com o seu perfil, cada uma com o seu estilo, cada uma com um negócio diferente, através realmente dessa metodologia que vocês trabalham lá na Camila. Isso é interessante porque a gente tem vários tipos de pessoas, né? Tem pessoas da área de humanas que foram para exatas, tem pessoas da área de exatas que foram para humanas, Olha aqui. né? Tem pessoas que saíram de tecnologia, tem pessoas que foram para tecnologia, tem pessoas que estavam olhando para o marketing digital quando na realidade era para outro lugar que deviam olhar. Então a gente ajuda com o programa Carreira dos Sonhos a encontrar qual é esse ponto ideal para a pessoa, qual é aquele tipo de negócio que vai trazer realização e ganhos financeiros iguais ou maiores do que a pessoa tem hoje. Porque uma das grandes incertezas é justamente isso, né? Como que eu faço para isso me gerar um resultado e esse resultado ser perene? Por que que muitas pessoas hoje que vão fazer o processo de saída têm dificuldade? Porque às vezes ela acha um negócio assim maravilhoso, poxa, vou criar
um aplicativo de inteligência artificial. Aí ele vai lá, cria o aplicativo, pede a conta do trabalho e aí vai ver se o negócio vai dar certo. Não teve um planejamento desse processo de mudança. Eu quero que você analise até a história do Robson Manhaf. Quando ele decidiu vir para esse negócio, ele já estava olhando para esse mercado, ele já tinha se especializado, já tinha feito curso, já estava fazendo consultoria, estando no mercado corporativo, ajudando um amigo ou outro. Às vezes a pessoa que quer mudar pensa de fazer uma mudança drástica, e essa mudança drástica é aquele velho ditado de colocar o carro na frente dos bois, e aí não dá certo, aí a pessoa tem que voltar para trás. Então, dentro do processo de transição de carreira, a gente ajuda o cliente a, antes de dar o passo, se preparar para dar o passo, entender onde que eu vou colocar o meu pé. Será que é por esse caminho? E aí, Robson, eu lembro de alguns clientes que vieram com uma demanda, que fizeram um programa e lá na frente, quando chegou no final do programa, eles perceberam que era outra coisa que ia trazer a realização deles. Tem um cliente meu que ele trabalhava numa empresa numa grande indústria, e ele era auditor fiscal. Ele ia lá fazer o processo de auditoria. E aí a empresa decidiu fazer um remanejamento e decidiu fazer uma mudança de estrutura e falou para ele, ó, se você quiser ir para essa estrutura, você vai conseguir se manter aqui. Se não, aí a gente vai te dispensar. Aí ele falou, eu não quero fazer isso, tal, e começou a estudar marketing digital, porque hoje você deve já ter visto que o marketing digital está bombando, vai criar os novos milionários, e aí ele falou, todo mundo está fazendo, vou aprender esse negócio também, ficar rico, e aí começou a estudar Instagram, estudar tráfego pago, e aí um dia ele veio para a reunião de diagnóstico do programa de transição de carreira, justamente que eu encontrei ele num evento empresarial. E aí ele falou, eu estou pensando em empreender no marketing digital e eu estou pensando, já estou estudando esse mercado, é interessante, vamos fazer uma reunião para ver se é isso mesmo, vamos fazer um diagnóstico para ver se é isso mesmo, que dá certo com o teu momento de vida, com a tua personalidade, vamos. Aí ele veio para a reunião, a gente conversou, eu fiz todo o mapeamento do cenário dele e falei de algumas etapas que ele precisava olhar, porque não é só você decidir agora ser assessor de investimento, vou investir em Bitcoin e vou ficar rico. Tá, mas será que você tem habilidade para isso? Será que isso combina com o seu jeito de ser? Você tem que olhar para isso. E às vezes esse olhar para isso não é assim um achismo. Eu acho que eu vou me dar bem nisso. Então a gente, dentro do programa de carreira, a gente tem o teste de inteligências múltiplas. Esse teste mapeia as 9 inteligências do ser humano. Todos nós temos 9 inteligências. Essas 9 inteligências, às vezes, cada uma tem um desenvolvimento baseado nas suas experiências. Por exemplo, eu lá atrás atuava em tecnologia, minha inteligência lógico-matemática é lá em cima. Alta. Agora, minha inteligência musical não é alta. Se eu decido, eu vou sair de tecnologia e vou ser maestro, ia morrer de fome. Por quê? Porque eu ia ter que estudar muito, ia ter que treinar muito para ser um profissional mais ou menos. Mediano. E às vezes a pessoa que está ouvindo aí está pensando, vou fazer isso daí. Mas você tem que saber, será que você tem habilidade para fazer isso que você está pensando? Você só vai saber disso se você fazer esse teste. Então você precisa saber aonde que eu tenho mais performance, aonde que eu tenho a inteligência mais desenvolvida para eu fazer o menor esforço e ter um melhor resultado. Senão vou fazer o maior esforço e ter um menor resultado. Então a gente evita que o cliente tenha esse tipo de problema. Olha isso. Decida ir por um caminho que vai dar muito mais trabalho,
que vai gerar muito mais esforço para ele ser um profissional mais ou menos. Então, ele vai fazer um esforço um pouco menor, mas é naquilo que ele já tem habilidade. E olhando também para o que faz sentido com o jeito da pessoa ser. Então, se a pessoa é mais extrovertida, ela vai ter também que olhar para carreiras onde ela tenha contato com o público. Isso a gente faz no mapeamento de perfil comportamental dentro do programa de carreira. A gente mapeia qual é o tipo de comportamento daquela pessoa e a partir disso a gente consegue dizer, ó, para você essa habilidade e esse negócio vai dar muito certo, porque o teu jeito de ser já colabora com esse tipo de negócio. Agora, se você tem um outro tipo de perfil, não vá para esse tipo de negócio. Vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que veio para o programa para a reunião de diagnóstico e ela era de marketing. E ela falava assim, eu não sei porque eu não dou certo em marketing. E aí a gente olhou para o perfil dela e ela é de um perfil totalmente analítico, que a gente chama de perfil conforme. Então esse perfil tende a ter algumas qualidades para analisar os números, não para criatividade. Vai ter uma certa dificuldade em pensar fora da caixa. Então, se você trabalha no marketing, você não consegue pensar fora da caixa, você vai ter mais dificuldade. Sim. Então, é como se você tenta encaixar o quadrado dentro do círculo. Talvez você esteja me ouvindo e você já deve ter lembrado de alguma situação que te pediram para fazer uma coisa que você fala assim, poxa, eu nunca fiz isso é muito desconfortável, isso não tem nada a ver comigo. Então, por quê? Estão te tentando fazer com que você faça uma atividade que não é natural para o teu perfil. E quando você tenta fazer isso, você pode até conseguir. Você pode até fazer uma vez, mas se isso fizer parte da tua rotina de trabalho, isso vai causar um desgaste da sua natureza. Sim. E na linha do tempo você não vai começar a performar. Então, dentro do programa de carreira, a gente mapeia isso também para a pessoa escolher uma carreira onde ela tem habilidade, mas que combina com o jeito dela ser. E isso também olhando para a questão da remuneração. Faz todo sentido, e esse é o objetivo, né? As pessoas querem trabalhar com o que elas mais gostam, mas com o objetivo de terem uma boa remuneração. Porque o problema hoje também, o Emerson, é justamente, por exemplo, as pessoas que querem, por exemplo, eu sei que eu não tenho dom para ser um jogador de futebol, né? Como, por exemplo, você comentou também na parte de você ter aptidão para algo e não ser, por exemplo, um bom maestro, né? Como também você poderia ter o dom para ser maestro, mas não seria um bom consultor e assim por diante. Mas o que é mais legal hoje? Que você também, que você chegou a comentar, que nesse plano de carreira, você dá uma diretriz pro profissional para que ele extraia o que há de melhor nele. Por exemplo, né, para você que está ouvindo aí hoje e acompanhando a gente. Imagina só você hoje é um profissional, pegando aqui fazendo uma analogia, para quem trabalha hoje com o carro. Então imagina que hoje tem um profissional que ele quer trabalhar com a parte de uma estética automotiva, né? Ele é muito bom com a parte da estética automotiva, ele entende sobre pintura, sobre produtos, a forma de utilizar, diluição, enfim, uma série de coisas ele entende. Ótimo. Só que ele parte do princípio que ele quer expandir o negócio dele, ele quer atender uma quantidade de clientes, quantidade essa que requer uma quantidade também de profissionais, porque hoje a gente não consegue hoje prosperar em uma empresa sendo uma empresa de um único funcionário. Sozinho. Exato. Então, se você hoje é uma pessoa que quer atender e ter um faturamento, você tem que ter hoje, no mínimo, um porte, né, específico para que você tenha uma remuneração que condiz com o seu porte. Então, imagina, você é muito bom tecnicamente, só que você não é um profissional que você consiga fazer a contratação de quê? De um profissional que venha lhe auxiliar.
Poxa, mas o Robson, Emerson, eu entendo exatamente de estética automotiva, então eu sei exatamente o profissional que eu preciso ter no meu time. Ótimo, você sabe o profissional que você precisa ter no seu time, tecnicamente falando. Só que você não tem a aptidão de avaliar o estado comportamental daquele profissional que você está contratando. Porque tem isso também, não tem, Emerson? Tem, e aí você vê no mercado que as pessoas falam assim, tá muito difícil contratar a pessoa certa. Não é que tá difícil. É que às vezes se você coloca lá tantos anos de experiência em pintura automotiva. O cara vem com o currículo falando, já trabalhei na empresa tal, trabalhei. Aí você contrata. Mas será que o seu jeito de lidar com o cliente, de lidar com o trabalho, é o mesmo tipo de comportamento que esse funcionário vai ter? Será que é o mesmo jeito que ele gosta de trabalhar? Às vezes ele tinha um outro ritmo, teu ritmo é mais acelerado, o dele é mais devagar, você não sabe lidar com isso, e aí entra o que o Robson falou. Você também não. Você precisa entender de pessoas. Você precisa não só ter conhecimento técnico, mas você precisa também entender qual é o comportamento que vai funcionar dentro da tua empresa. Então, às vezes, a pessoa que está lá como funcionário, ela tem um sonho de empreender, mas ela às vezes não olha outras questões. Quais são as outras habilidades que eu vou ter que criar? Será que eu estou disposto a criar essas habilidades? Será que eu estou disposto a criar competências de gestão de pessoas, de aprender a vender? Será que eu estou apto a treinar o jeito de conversar com o cliente? Tem gente que não gosta de conversar com pessoas. Como assim não gosta de conversar? Não, a pessoa quer sentar ali, ficar no canto dela. Então, dentro do programa de carreira, a gente vai mapear isso. Qual é o seu jeito? Você gosta de trabalhar sozinho? Vamos procurar carreiras e negócios que você possa empreender na frente do computador sem lidar com ninguém. Não tem problema. Vai ter esse tipo de carreira. Ah, legal. Mas não, eu gosto de ver gente, eu gosto de falar com as pessoas. Então você não pode estar numa atividade que você tem que ficar preso no escritório, você não pode sair, você não pode falar, você tem que ficar ali olhando para a tela. Então você tem que entender o que funciona para você. E isso às vezes não é só um achismo. Tem um método para isso. Dentro do programa de carreira, a gente tem esse método passo a passo para você identificar o que funciona para você, qual é o melhor tipo de negócio para você e como fazer esse processo de mudança, porque os desafios são dois. Um é assim, primeiro identificar o que é melhor para você. Ah, identifiquei, você piloto de avião. Ah, beleza, agora como que eu saio aqui do que eu estou fazendo hoje e vou me tornar piloto de avião? Então aí entra o plano de transição, Caramba! que é onde muita gente peca. Porque acha que assim, ah, eu descobri que eu vou ser médico, vou pedir a conta aqui e ser médico. Não é assim que funciona. Ah, é só fazer a faculdade. Não é assim que funciona. Então você precisa criar um plano de transição. E é aí onde entra, Robson, dependendo da carreira e do negócio que você vai desenvolver, às vezes você consegue fazer uma transição em 4 meses. Às vezes você consegue fazer a transição em 6 meses. Às vezes você vai demorar 6 anos para fazer a transição. Porque depende do que você está escolhendo como destino. E aí entra a famosa frase de Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe o que você quer conquistar, qualquer emprego serve. Qualquer negócio serve. E aí você quebra a cara. Por quê? Por que quebra a cara? Porque você não pensou antes qual é a vida que você vai ter nessa nova carreira. Você não pensou o que esse negócio vai te demandar. Então, dentro do programa de carreira, a gente prepara o plano de transição e você só dá o passo que você já sabe o que vem depois, o que você tem que conquistar, qual é o critério de tomada de decisão.
Então, é tudo planejado. Olha E isso. aí a pessoa sabe o que, que ela tem que fazer. Isso auxilia no movimento dela tomar a decisão certa, no momento certo, da maneira certa, para gerar o resultado que ela precisa. Caramba, que coisa, né? Isso é legal, porque assim, tudo isso que o Camilo tá, que a Camilo Consultoria, que é o Emerson, que é o CEO, tá trazendo pra gente aqui, isso daí não tem, como que eu posso te dizer hoje? Você não tem uma expertise como essa se não for com um profissional. Então, imagina que assim, ó, a expertise hoje que o Emerson tem, nós estamos falando que é a vivência com mais de 70 pessoas que ele foi mentor dessas pessoas. Ao ponto dele pegar um processo, seja esse de alguns meses, como você colocou, e como tem processos que levam até mesmo 6 anos. Mas não é que o processo dele, a metodologia dele é demorado. Não. É porque o que a pessoa hoje almeja, que o profissional almeja hoje, ele justamente faz todo esse processo que é exatamente aqui, que é o programa de carreira. Nesse programa de Criar o carreira, plano de transição. então ele vai criar todo um plano, ele vai colocar isso de uma maneira muito transparente, não é isso, Emerson? Que Sim. você vai lá, passa para a pessoa exatamente o passo a passo, para que ela saiba o porquê que se faz ali a obrigação de seguir aquela linha do tempo, para que de uma maneira ela tenha o quê? O sucesso, que ela seja bem sucedida. E o plano de transição é uma construção a quatro mãos. Por quê? Imagina o seguinte, tem um cliente que ele hoje atua no mercado de idiomas e ele quer ir ser relações exteriores. Olha aí. Então, assim, não é simplesmente fazer uma graduação, agora eu bato lá na porta de uma empresa e sou relações exteriores. Não, eu tenho todo um passo a passo, além da formação, o que, que eu tenho que fazer, com quem eu tenho que me conectar, qual a empresa que eu tenho que abrir, Olha o isso. que eu tenho que fazer durante o processo de formação, depois da formação, tudo isso a gente coloca dentro do plano com datas. Então a pessoa já sabe o que, que ela tem que fazer agora, o que, que ela tem que fazer depois e o que ela vai buscar. Então a Caramba. gente também no plano de transição a gente mapeia qual é o caminho que ela tem que fazer, qual é o contato que ela tem que ter, quais são as ações que ela tem que gerar para gerar esse E resultado. tudo isso tem nesse plano. E Exatamente. o mais legal, olha só, hoje você que acompanha a gente aí pelo canal, inclusive eu peguei aqui e vai ter no descritivo também, tá? Desse episódio, que é justamente os contatos hoje que você pode ter acesso não só com o Emerson, mas também com todo o seu time da Camilo Consultoria, acessando através do site, que vai aparecer justamente aí no descritivo, e também a parte do Instagram. E você hoje, que inclusive até o Emerson comentou aqui comigo, quem hoje fizer contato, dizendo lá, mandando um direct, justamente pelo que vai estar aí no descritivo, para o time lá do Emerson, dizendo que acompanhou através do canal do Rafcast, vai ter esse primeiro contato, essa consultoria aí no primeiro momento, assim, ó, de forma gratuita, para que vocês tenham uma visibilidade do que realmente hoje o trabalho do Emerson e do seu time, o que ele pode transformar na sua vida profissional. Né? E o próximo ponto que eu quero colocar aqui para vocês é uma questão que até o Emerson comentou comigo, mas assim, se a gente for falar hoje o que o Emerson pode agregar na vida dos profissionais, é assim, ó, surreal. Por isso que o Emerson ele vai voltar, fica o convite aqui para você voltar aqui, Emerson, e compartilhar com a gente mais expertises do teu trabalho e do teu time e da tua empresa. Mas um ponto aqui que eu quero que vocês tenham aqui ciência e fica aqui a intimação para você voltar agora, Tá que é a bom. questão do programa de negócios que o Emerson também tem e que você hoje está curioso, acessa o site, tá? Que inclusive, como eu disse, se encontra aí no descritivo do canal, para que você entre em contato no site e veja exatamente quais são os programas de carreira e os programas de negócio. Mas os programas de negócio, o Emerson fica aí
intimado a retornar e detalhar um pouquinho também do que seria esse programa, como ele acabou complementando aqui com a gente hoje, que é o plano de carreira. Emerson, mais uma vez agradeço aí a sua disponibilidade de tempo, que a agenda eu sei que você tem uma particularidade e tremenda, e consequentemente por compartilhar principalmente essa expertise que você tem juntamente com a sua empresa e com todo o seu time. Agradeço demais aí a sua vinda e poder compartilhar aí com o pessoal que acompanha o Rafcast. Eu agradeço o convite, espero que você que ficou até aqui tenha anotado aí os principais insights e que se você tem um sonho, né, de empreender, trabalhar no mercado automotivo, antes de dar esse passo, para você ser bem sucedido, você olhe para a tua jornada e entre em contato, porque a gente pode te ajudar a ter sucesso nessa fase, nesse movimento de transição. Como o Robson falou, a gente está dando de presente aqui um diagnóstico gratuito de carreira para você que ficou até o final. Você que ficou até o final, vai lá no Instagram agora, e.camilocarvalho, e fala assim: eu assisti o podcast da Rafcast e quero o meu diagnóstico de presente. A gente vai fazer uma reunião, vou ter o maior prazer de atender você pessoalmente. Eu vou separar um tempo da minha agenda para quem é aqui do canal para atender você pessoalmente e te dar um diagnóstico de carreira para você saber qual é o próximo passo que você tem que dar para realizar o seu sonho. É isso que a gente ajuda, você realizar o seu sonho. Maravilha! Obrigado pelo convite. A gente que agradece demais. E você que acompanhou até o final, não esquece, se inscreve no canal, dá um like para que a gente continue gerando esses conteúdos bacanas cada vez mais. É isso aí. Obrigado, gente. Até mais. Tchau. Let's get it crunk up